Quem é você? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Álvaro. Eu soube que o senhor está precisando de um empregado. Quando é que você pode começar? Imediatamente, senhor. Otávio. Vai ter que dormir no serviço? Praticamente morar. Servir o almoço, o jantar e ficar à disposição durante a noite, porque alguém pode precisar de alguma coisa. De dia você cuida dos cavalos. Pago bem. Quanto? 10 mil réis. Com comida, fumo e pinga. Pouca pinga, hein? Olá, sejam bem-vindos à última webinar do Curta-Circuito. Foram encontros maravilhosos, incríveis. A gente queria agradecer muito a UNA pela parceria e dizer o quanto que a gente está feliz. Agradecer aos nossos patrocinadores, Tecar, Solidez, Sambatec, Codenge. Muito obrigada. Agradecer também à Prefeitura de Belo Horizonte através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Bigode, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você com a gente. Andréia, seja bem-vinda. Que vocês tenham um ótimo bate-papo. O Princípio do Prazer, gente, 1979. Desse convidado especial de hoje, Luiz Carlos Lacerda. E vamos tentar contextualizar logo de cara, porque o Princípio do Prazer surge num período no nosso cinema muito encharcado de coisas, como posso dizer, bem saborosas, né? Bem sensuais. O ano anterior, em 78, é lançado Dama do Lotação, que virou um sucesso arrasador, né? Mas o filme não é só isso, não é só sensual, só com as partes, né, pudentas, a mostra, nada disso, não é só isso, não. E a primeira pergunta é essa, o Bigode. A gente percebe no filme uma certa influência. Lá para o final a gente até ouve que eles são parentes, não vou dar spoiler, sempre com muito cuidado, né? Eles são parentes dos Menezes. Os Menezes são uma família muito conhecida na literatura brasileira, né? Da Casa Assassinada do Lúcio Cardoso. Lúcio Cardoso, por sua vez, é alguém muito próximo de você, né? Tanto intelectualmente quanto afetivamente. Tem um paralelo, sim, no Princípio do Prazer com a obra do Lúcio Cardoso? Com certeza, é uma inspiração na Casa Assassinada, né? É uma inspiração. Esse filme tem uma história, uma coisa preliminar muito engraçada, que é o seguinte: eu estava fazendo uma comédia juvenil, que até eu peguei o título do Caetano, Joia Rara, e era uma comédia urbana, carioca. Fiz um filme sanguinolento, ele é tão sanguinolento que o YouTube proibiu o filme, entendeu? Não pode passar. Você pegou a briga tipo do início ao fim mesmo, até o do final, início ao fim, aquela coisa matando o horrorosa, outro. sangue. Depois o cara que ganha, ele come o galo que perdeu, uma coisa antropofágica, maluca. E eu pedi ao João para me ceder a música Briga de Galo, o João Bosco, e é um curtinho, é muito bonito e tal. Mas, enfim, com essa raiva toda, aí nessa de filmar a Briga de Galo, naquela fazenda, eu comecei a passear naquela fazenda decadente, maluca e tal, onde funcionava um engenho, né, que fazia cachaça americana, e comecei a pensar em coisas do Lúcio, sabe? Tinha um clima de Lúcio Cardoso, tinha um clima da família Menezes na Casa Assassinada, né? Aquela coisa decadente do Lúcio. Sim. Tal. Aí eu falei, pô, tem que fazer um filme aqui louco, Lúcio Cardoso e tal, essa atmosfera já está pronta aqui praticamente. Aí eu chamei o Júlio Paraty, que é um artista plástico, meu amigo, diretor de arte, figurinista, aí ele viu o que podia fazer. Aí eu comecei a escrever a história e tal. No início chamava-se As Paixões. E essa questão do incesto, né? Quer dizer, que só se revela lá para o meio do filme. Né? Então, que na verdade é uma coisa metafórica também, né? A questão da interdição, né? O incesto é uma coisa mais terrível que tem da sociedade, da civilização judaico-cristã, é o incesto, né? Essa coisa do que eu retorno agora na introdução à música do sangue, nessa questão, argumento inédito que o Lúcio me deu, também é um personagem de um peão que vem de fora e cria um conflito
na famíliazinha ali da roça. Sabe, o Lacerda, que em vez do teorema, o que me chama atenção mais, eu revi há pouco tempo, né, para o debate, e eu lembrei muito da Ana e os Lobos. Essa coisa da pessoa que chega numa casa esquisitérrima, cheia de repressão, ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? E muito essa coisa ali dos anos 70, né, que você viveu a exaustão. E, para quem não sabe, o próprio início do Luiz Carlos Lacerda no cinema se deu através de uma adaptação do Lúcio Cardoso, né? Mãos Vazias, estrelado pela Leila Diniz, que infelizmente viria a falecer quando foi fazer a divulgação do filme, né? Então, foi para o Festival da Austrália. O filme foi para o Festival da Austrália e na volta ela morreu. Na volta, Antes desse longa, do Mãos Vazias, né? Eu fiz um curta, a primeira coisa que eu fiz foi um curta chamado O Enfeitiçado, que é sobre o Lúcio Cardoso. Uhum. Eu e Leila, adolescentes, a gente andava pelas noites atrás dos nossos ídolos, Tom Jobim, Vinícius, a gente sabia mais ou menos os bares que eles frequentavam, os Jangadeiros em Ipanema, a Fiorentina lá no Leme. Aí a gente ia, garotos, 13, 14 anos, e numa dessas, um professor meu de colégio, de literatura e tal, minha poeta, me apresentou o Lúcio. E eu e Leila passamos a frequentar a casa dele. Ele lia A Casa Assassinada, que estava no Prelo. Ele saiu aquele ano, 59. Ele lia trechos na casa dele. Eu fiquei completamente... Pô, imagino. Você e a Leila ouviam isso? Eu já gostava da literatura dele, porque meu pai me aplicou os livros do Lúcio. De repente, o cara lendo para mim A Casa Assassinada. Sim, primeira mão. Não, capturou você, sequestrou para sempre, né? E a Clarice Lispector era supostamente apaixonada, né? Tinha um carinho muito grande por ela. Declaradamente apaixonada. Declaradamente, então tá. Eu fui cautelosa, mas tudo bem, totalmente. No diário, na biografia dela, que o americano lá, como é? O Benjamin Moser escreveu, está muito claro que ela era apaixonada por ele e vivia um grande conflito porque ele era homossexual. Sim, porque ele era homossexual. Aliás, nessa biografia tem várias histórias minhas com a Clarice, que foi o Lúcio que me apresentou. Legal. E o início do filme, pegando esse gancho da homossexualidade, já começa com Paulo Vilaça andando à rua e trocando um olhar meio estranho para um homem. Nos garotos lá, né? Isso, de fato, é uma coisa de cruising, assim, realmente foi proposital ou não? É só ele estar caminhando ali, enfim? Não, claro que é proposital. Porque, assim, isso jamais seria por acaso no filme. Seria por acaso no filme seu, né? Para quem não conhece, gente, a gente está retomando aqui a história do cinema brasileiro, e o Lacerda é uma figura que sempre se assumiu como homossexual em um país trevoso, retrógrado, né? E, enfim. E é uma característica muito forte. E para transgredir mais ainda, eu tenho também um vasto currículo da minha bissexualidade. Aí a pessoa não entende nada, deve ficar... Nada. Ninguém entende. Agora, qual é a sequência agora que você está filmando? Sim. E, cara, tem uma questão que eu acho interessante no filme, que é você usar uma pessoa um cara refinadíssimo, né, como lá nos anos 90, né, e depois foi um rei dos Laucas. Já estava. Então, conta um pouco sobre isso pra gente. Ela comentava sobre isso, de fato, de não ter mais intenção de voltar, o que motivou? Ela, na verdade, ela era muito minha amiga, assim, dos anos 70, das passeatas contra a ditadura, das viagens de ácido, sabe? Ela era uma pessoa do mundo da contracultura, do cinema novo, ela sempre foi uma musa de todas as tribos, né? Sim. E aí, casada com um cara mais jovem, que era o Paulinho Sachs, um ator do Toda Nudez Será Castigada, foi casada há muitos anos também com o Fontoura, o diretor. Né? E era muito minha amiga, assim, amiga de tomar ácido junto, entendeu? E fugir da polícia nas passeatas, uma grande amiga. E eu adorava ela. Aí ela já estava retirada, ela foi lá para Friburgo, né? E onde ela escreveu um livro da vida dela, onde ela traduziu livros de um guru dela indiano,
já estava lá. E eu não me conformei. Eu falei, eu tenho que fazer um filme com a Odete, não é possível. E aí, a Norma, nessa época, estava ainda no exílio, a Norma Bengel. Aí eu fui lá em Muri, Friburgo, e falei, por favor, vamos fazer esse filme e tal. Tem uma atmosfera do Lúcio, não sei o quê. Ela gostava muito do Lúcio também. Aí ela falou, tá, eu vou fazer, mas eu... Aí veio com uma lista de comida macrobiótica, que naquela época era difícil. A lista era a única exigência dela. E ela disse, mas vai ser o meu último filme. Eu falei, tá legal. Aí ela veio para Paraty, fez um filme. Imagina, ela tinha 48 anos. E tinha um maior problema. Lá, esse lado aqui não, eu só quero do lado esquerdo, não sei o quê. Sabe, essas coisas de grandes atrizes que vão envelhecendo. Ela 48 anos, ela é linda, ela tá linda no filme. Aí ela fez o filme e realmente acabou a filmagem, ela foi embora lá para Muri e nunca mais fez nada de cinema. Continuou no retiro dela, continuou escrevendo os livros, traduzindo os livros do Guru. A gente só se reencontrou depois na casa da Sabatella, porque ela vinha ao Rio fazer exames médicos, que ela tinha uns problemas respiratórios, e ela se hospedava na casa da Letícia. E a Letícia, de vez em quando, comemorava os aniversários da Odete e tal. E aí eu encontrava com ela. E depois teve uma grande homenagem para ela em Tiradentes, onde eu encontrei com ela pela última vez. Legal. E a Ana Miranda, que faz como a gente falou, são 2 homens e 2 mulheres, um é o Vilaça. Recentemente a gente conversou sobre o Carlão Requembar, um filme que nós exibimos, o filme Demência. E o Vilaça é muito desse meio de grude, né? É o bandido da luz vermelha, do filme dos Ganzerla. Então a gente tem o Vilaça, temos um ator, Luiz Magalhães, Antônio Magalhães. Antônio Magalhães, Odete Lara e Ana Miranda. Ana Miranda, posteriormente, já se estabeleceu como escritora, enfim. Mas à época, atriz, né? Ela foi casada com o Arduino Colasanti. E nos anos 70 era uma turma só, né? Nós morávamos todos juntos, meio comunidade, o Arduino com a Ana, o Hélio Braga, irmão da Sônia, enfim, e várias pessoas que iam passando por nossas casas. E a Ana fez praticamente uma figuração no Como Era Gostoso Meu Francês por causa do Arduino. Ser casada com o Arduino, estava lá em Paraty junta e tal. Depois ela fez uma pequena ponta também de uma mulher morta, assim, no Mãos Vazias, no meu primeiro filme. E fez um filme holandês também, A Faca e o Rio. Ela fez mais uns 2 ou 3 filmes também. Assim. E aí se retirou. Primeiro ela começou a pintar, foi estudar com o Ivan Serpa, não, com o Roberto Magalhães. Tem quadros lindos até. E começou a escrever. Ela, aliás, voltou a desenhar, a pintar. E aí começou a escrever e fez aquele sucesso retumbante com, né, o Boca do Inferno e vários outros romances. Ela vive de literatura. Mora numa prainha lá perto de Fortaleza, comprou uma casinha na beira da praia. E na época, bebê, praticamente uns 20 e poucos anos, né? E assumiu uma coisa de... O Luiz Antônio foi meu assistente de produção, de direção, em vários filmes que eu fiz. E, de repente, quando eu fui produzir o Chuvas de Verão, o Cacá Diegues botou ele para fazer aquele bandidinho, o Lacraia, que está escondido na casa do Joffre e tal. E aí ele pirou nessa de ser ator. Ele não é um bom ator, ele não era ator. E aí ele pirou, que queria fazer um papel e não sei o quê. E me deu muito trabalho, porque ficava essa coisa de ator que não é ator. Sim. Aquela coisa da sobrancelha, que vira a sobrancelha e tal. Eu ficava... A voz um pouco impostada, né? Nossa, falava no ouvido dele, olha, não comenta com... E é delicado, né? Olha, não comenta com o rosto. Vou falar, para de levantar a sobrancelha, não dá. Tipo, não faz comentários com o rosto e tal, parará. Mas isso dá um trabalho fodido, né? Enfim, mas ele tá bem, é bonito, o rapaz é bonito e tal. E tem uma presença, né, forte. Tá melhor do que Chuva de Verão. Chuva de Verão ele está ainda muito... Aliás, nessa de atores assim, rápidos, né? Que depois não se fixaram na carreira, tem a irmã da Leila, né?
A A Lígia Lígia, Diniz participa do filme, faz que uma é participação. uma que o próprio Luiz Antônio O vai lá, o primo que personagem vai vai lá visitar. e pega a E moça. O Nildo faz todos os meus filmes. Nildo Faz. Parente, sim. Nildo Parente. Agora, tem mais alguém? Tem o Nuno Leal também, que faz O uma Léo Maia faz o passagem. Jangadeiro. Uhum. E como é que E foram as filmagens? o Nuno foi mais para ver a bunda deles. Entendi. É um bom motivo digno. E como é que foram as filmagens disso tudo, Lacerda? Como é que Olha, você... foi uma Então, vamos delícia. pensando, você foi na casa, viu aquele climão todo, fez o curta da Briga de Galo e ficou com aquilo massacrando na tua cabeça. Logo no início do filme, a gente vê aquelas imagens, né? Você falou que faziam cana, né? Moíam cana ali, né? Da cachaça. Aparece justamente, né? Interessante, aparece a feitura, um clima bem rural, né? Porque o filme tem uma pegada da sexualidade muito forte, né? A gente estava ainda sob a ditadura, uma censura violenta, 78, ainda, né? Quer dizer, final do governo Geisel, que já tinha prendido muita gente, matado muita gente, a censura era violenta. E aí eu queria fazer um filme que falasse dessa coisa da sexualidade, da repressão principalmente, né? Mas que não fosse tocando chanchada, que não chegasse às vias de fato, digamos, entendeu? Estava querendo fazer um filme de sacanagem. Queria fazer um filme de introspecção e loucura, né? Mas com muita sensualidade. Com muita sensualidade. Dá para ver realmente no contexto da época, né? E aí, enfim, eu cheguei para ele, falei que queria fazer esse filme lá, ele falou, não, tudo bem e tal. Cedeu, abriu. Deixou, inclusive, tinha umas casas lá de peões, onde ficou morando a turma da pesada, os eletricistas, maquinistas, assistentes de produção. Legal. E aquele cenário foi todo construído com coisas do antiquário que tem em Paraty, pessoas que emprestaram coisas. As roupas, a gente arrumou fazendas na América Fabril, do Rui Souber, que foi depois, muitos anos depois, secretário do audiovisual, meu amigo. E costureiras de Paraty fizeram. E o título inicial era As Paixões. Aí o Jabor, quando viu o primeiro corte do filme, falou, nossa, mas essa turma só vive o princípio do prazer, não tem o princípio da realidade, que são os dois fundamentos freudianos. Pulsão de morte, pulsão de vida. Assim. O princípio do prazer e o princípio da realidade. Diz que a maturidade psicológica é quando você equilibra esses dois princípios, né? E ele só tinha o princípio. Aí eu achei legal esse título, ao mesmo tempo ele é ambíguo, né? O princípio do prazer, parece que tem uma coisa do prazer da sexualidade e tal. Né? E para terminar, então, o Richelli, eu tinha visto o Richelli numa peça do Fauzi, meu grande amigo, Fauzi Arap, Boca de Cena, e adorei o trabalho dele. Já tinha conhecido ele em Paraty muitos anos antes, através da Sônia Braga, que ele estava fazendo A Moreninha, o primeiro filme da Sônia. E aí eu falei, puxa, esse cara é ótimo e tal, para fazer o empregado, tinha que ser um cara bom ator e ao mesmo tempo tivesse uma presença, uma beleza. Aí ele topou fazer o filme e está lá, bonito, ficou meu amigo pro resto da vida. Legal. E uma parte interessante do filme, que a gente nunca sabe muito bem diagnosticar se é realidade ou se é ficção, provavelmente é uma mistura de ambos, aquela caixa, né, e aqueles urros que ficam, aquele clima de mistério que a gente não sabe de onde vem. E muito provavelmente é justamente isso que a gente está falando da interdição, né? Eles têm aquela coisa da interdição ali, visível, mas tem essa coisa oculta. Você pode dizer... Na época, quando eu fiz, eu não sabia direito o que era aquilo. Foi uma coisa muito intuitiva, tão metafórico que nem eu tinha noção consciente do significado daquilo. Entendeu? Mas tinha a ver com uma coisa da interdição, uma coisa proibida, uma coisa que não podia ser vista, um monstro. Ao mesmo tempo, é um olhar de fora, né? Quer dizer, o olhar de fora sobre o incesto, é um olhar sobre a coisa monstruosa. Né? E o filho daquela relação incestuosa é monstro, é um monstro. Né? Quer dizer, o que eles produzem? O que essa relação incestuosa pode produzir?
fora da sociedade burguesa, do que se convencionou chamar de família, né? Até a Embrafilme botou assim, a vida sexual de uma família diferente no cartaz. Eu fiquei puto, porque falei, pô, Justamente, parece um esculhamba, filme do né? Carlos Mossi, com todo respeito, mas entendeu? Mas aí ficou, tudo bem. Eles queriam vender como se fosse um filme de sacanagem. E foi um fracasso, porque não era isso, entendeu? Não dá para você enganar o Sim, público, sim. né? E o Aí teve interessante um é que... crítico de São Paulo Não fala. também, que esculhambou, que falou que eu tinha inaugurado um novo gênero no cinema brasileiro, que era pornochatice, porque o filme era arrastado, tem um ritmo dos meus filmes, um ritmo lento, arrastado, Sim. descontinuando, o outro achou, né? Eu adorei. E aí, pornochatice eu achei fantástico, é chato, é um filme Chatice é chato, né? interessante. E, ao mesmo tempo, segundo ele, pornográfico. Eu adorei, eu encontrei com ele num festival, falei, você que escreveu aquele negócio? Ele ficou cabreiro, me olhando, achando que eu ia brigar com ele. Eu falei, muito obrigado, eu adorei Mas tem que essa... assumir, ué. Escreveu, ele tem que assumir. Não, ele, depois ele assumiu. E é interessante que eles levam essa criatura, essa voz, esse sei lá o quê, acompanha eles, né? Claro, Depois eles fica muito levam bem explicado, eles levam junto aquilo que não se sabe o que é, né? A gente só tem termina o noção filme pelo... com eles de costas para a tela, Exato. o monstro, entre aspas, dentro da caixa, né, atrás deles, tipo, vamos adiante, vai continuar. Em uma próxima estação, né? Porque eles já tinham Niterói, né? Essas junto a 4 Niterói. pessoas, para Niterói, próxima estação Niterói, eles chegam de trem. Mas é interessante que eles já tinham fugido de outros lugares, né? Então é um final, fugindo. é um Tem uma final hora que, se não me totalmente engano, é a Ana amoral, que né? diz, acho que é a Ana Maria ou a Odete que fala, na hora que eles estão fazendo as malas para fugir, que o povo vai lá para quebrar tudo, que ela diz assim, que não aguenta mais viver fugindo, não sei o quê. É porque a Ana, que inclusive o personagem dela, o nome também é Ana, ela é o elo mais fraco, né? Ela queria fugir com o jangadeiro, né? E ela que está mais em chamas, né? Mais fogosa no filme todo, né? A mais nova, né? É a mais nova, né? E como é que A foram essas Odete está filmagens, sossegada com aquele menino lá, tá eu tudo fico bem. vendo, eu fiquei vendo assim, pô, a Odete tá tranquila, até tem uma hora que ficam as duas na cachoeira, né? A Odete A Ana que assumiu. transita em todos os gêneros. Sim. E como é que foi essa convivência, Lacerda, desse núcleo de atores? Muito legal, muito legal. Os meus sets, modéstia à parte, são muito divertidos. Mesmo fazendo um filme assim, denso, introspectivo, não sei o quê, a gente se diverte muito. Eu tenho um olhar muito crítico e eu gosto de brincar, eu sou bem-humorado. Então as pessoas gostam muito de trabalhar comigo por isso. O clima do set é um clima de muita alegria, de muito prazer de estar filmando, né? É uma coisa que eu aprendi com o Nelson. Nelson, o prazer de filmar é tão grande que nada nos atrapalha. Muito pelo contrário. Tudo é motivo de uma grande alegria. Nelson Pereira dos Santos, para quem estiver assistindo a gente, né? E, Lacerda, você falou, antes da gente entrar, você falou que tinha histórias engraçadas sobre o filme. Alguma publicável, alguma falável? Essa história da briga de galo que eu falei, sabe? Que eu acho muito engraçado. Entendi. E uma outra coisa no filme também tem o Zé Kleber, que é um poeta de Paraty, que foi o protagonista do Mãos Vazias. É um poeta que já morreu. O Zé Kleber é o cara que grita. A Babilônia, o fim dos tempos. Aquela coisa do Apocalipse, porque é um anjo virado, não sei o quê, os cavaleiros do Apocalipse, não sei o que lá. O Zé Kleber era uma figura muito crítica, e ele, em Paraty, ele dava uns esporros, assim, o pessoal falava, o Zé Kleber foi lá na casa não sei de quem, deu um ataque lá. Ele fazia uns discursos políticos e principalmente morais, assim, esculhambando a burguesia. Então tinha um jantar na casa de uma mulher burguesa lá em Paraty, convidava todo mundo. Zé Kleber ia lá, tomava uns pós e aí falava as maiores loucuras. Então ele está meio representando ele mesmo. Entendeu? Um momento também no filme que eu acho interessante é quando você toca numa magia ali até meio cubana,
né? É, A gente estava falando agora ela há pouco canta sobre uma Cuba. coisa em espanhol, ela canta uma canção espanhola de bruxaria, mas aquilo foi ela que inventou aquela canção, Foi né? ela que inventou? Olha, eu acho Ela falou, ela podia ter umas coisas meio de bruxa e tal. Eu falei, ótimo, tal. Embarquei logo nessa viagem embarcou. da E ela não tinha nada de bruxa, ela era zen, ela era toda budista e tal, mas aí, como Uhum. personagem, para criar mais um mistério naquela casa, Dentro da casa, né? monstro e tal, entendeu? Uhum. Tem até um figurante que no meio da correria, quando eles vão falar, fala, tem fazem bruxaria naquela casa, tem uma coisa assim, sabe? Uhum. E aí a gente fez um altar absolutamente maluco, não é de nada, né? Eu tentei entender o que que era aquilo, porque é Ela candomblé, canta aquelas o que coisas, que é? uma maraca, né? Eu anotei a frase aqui. Peraí, deixa eu ver isso. Se eu nascesse, quem... El dia que nasci eu, que planeta reinaria? O dia em que eu nasci, qual planeta que reinaria? Pois é. Então é um mix total É, a de mistura. influências, né? Uma mistura. Né? O E você horóscopo estava... do jornal do dia com bruxaria espanhola. E essa interação rolava direto, assim, às vezes os atores Direto, interagiam e, eu tipo, gosto muito ia pro dessa coisa dos filme. atores sugerirem coisas, porque eu vou acrescentando quando eu acho que tem a ver, lógico. Gosto muito Uhum. disso. O Porque é Raimundo uma Higino, interação, é uma participação mesmo, sim, bacana. sim. Não O tem essa Raimundo de... Higino faz a montagem, né? Raimundo Higino, e também participa acreditado como roteirista. Bem, e o Eduardo Mascarenhas, que era o meu Isso que psicanalista. eu ia te perguntar. Pois é, ele é produtor associado do filme, né? É, ele entrou, sabe como? Ele deu sugestões para o roteiro, que eu não me lembro Aham, isso quais é foram. interessante, isso é legal saber. A gente eu lia o roteiro assim tal, e ele falava, por que não sei o quê, não faz assim, assado e tal. Ele sugeria umas coisas. Aliás, no For All também ele fez isso. E ele simplesmente me liberou, porque a gente não tinha grana. Ele me liberou Aham. de pagar análise durante um ano. Foi uma forma dele participar do filme. Agora, o filme não tinha dinheiro. Na verdade, foi o seguinte: eu, como estava muito puto que o outro filme foi interrompido, eu Aham. queria fazer esse filme de qualquer maneira. Aí eu fui eu vim para o Rio, fui na Embrafilme. Quem dirigia a distribuidora era o Gustavo Dal, um cineasta e meu amigo. Uhum. Eu falei, Gustavo, eu estou com um filme assim assado e tal, foi interrompido, o outro lá e tal. Eu queria fazer esse filme. Ele disse, olha, eu não posso te adiantar nenhum dinheiro, porque tem um processo todo e tal. Agora, se você conseguir filmar e chegar aqui com o primeiro corte, eu libero uma grana com um adiantamento sobre a distribuição. Eu falei, tá legal. Razoável, tá. Aí, namorada, que depois casou com ele, a namorada do Luiz Antônio, a Marina, que depois foi coreógrafa do Forol, que tinha dinheiro e tal, a Marina Martins simplesmente hipotecou um apartamento enorme em Copacabana, pegou o dinheiro, botou na minha mão, falou, toma, para você fazer o filme. Eu falei, não, mas vamos fazer um contrato. Não, que contrato? Tudo bem, você depois me dá esse dinheiro. Que era, na época, R$ 400.000. Seria tipo 2 milhões. Ela me deu o dinheiro. E aí eu fiz o filme. Aí, quando eu estava com os copiões num primeiro corte, eu fui lá na Embrafilme, entreguei para o Gustavo, e ele liberou em umas 3 parcelas, e aí eu fui pagando a Marina. E esse dinheiro que ela me emprestou, eu paguei a equipe, paguei os atores, paguei comida, paguei Entendi. E o conseguiu transporte. quitar com ela? Sim, o Conseguiu dinheiro quitar? da Conseguiu. Embrafilme, Ah, o veio dinheiro pela que a Embrafilme. Embrafilme entrou na Legal. adiantamento sobre a distribuição, eu paguei o que eu devia para ela. E ela é minha amiga até hoje. Depois, no Forol, foi um filme que eu tinha dinheiro, a Columbia produziu, junto com vários outros patrocinadores e tal. Aí eu convidei ela para ser a coreógrafa e ela foi bem paga e tudo. E é minha grande amiga. Sim. E você lembra de colaborações do Mascarenhas no roteiro, no filme em si? Não, não lembro. Ou, Porque e era como uma é que coisa muito assim, eu me reunia com ele, o conversar e... Raimundo. O Raimundo é um cara que foi montador do Nelson Pereira, depois foi trabalhar no Valadão,
e depois foi trabalhar na LC Barreto. E ele era um cara que ele não era um cinéfilo, ele tinha uma formação técnica. Não era um homem que tivesse cultura nem nada, entendeu? E aí ele vinha, eu não sei se é uma herança do Valadão, ele ficava sugerindo as cenas de sexo. Mas aí não sei o que, aí eles podiam transar aqui agora, né? Eu falei, não, calma. Entendeu? Eles ficavam só querendo Você deu a ver contenção, sacanagem. você Entendeu? conteve ele, né? Imagina. Eu falava, não, peraí, tal. Aí o Eduardo sugeria coisas da dramaturgia. O Eduardo era muito inteligente, muito sensível, muito revolucionário também, e entendeu a loucura. Os meus amigos de sacanagem diziam que o rapaz negro, o Zezeca, que segura o monstro... Que segura o bicho, não, o monstro. Assim, aquele rapaz com aquela correia, fazendo o papel do seu psicanalista, ele está muito bem. O cara que segura o monstro é o psicanalista. Sim. Um grande amigo meu, Zezeca, maravilhoso. Tá. O ator que faz essa... Ele não é ator, ele é um rapaz lá de Paraty, meu amigo. Sim. Fez os outros filmes todos, do Nelson, meu amigo. E a fotografia é muito bonita, né? A fotografia do Gilberto Otero. Linda, muito bonita. A cena à noite em que está o Richelli e o Nildo Parente com as tochas na mão, imagino que tenha sido um trabalho bonito, duro, né? Muito bonito aquilo. Bonito. Vocês conversavam muito sobre... Você tinha um conceito do filme ou também ficou sendo em aberto com a equipe? Não, nada em aberto. Essas coisas da direção de arte, da fotografia, tudo é muito trabalhado com antecedência. Em geral, eu trabalho muito com referências da história da arte. Agora, por exemplo, o filme que eu fiz, que foi estreado mês passado nas redes, que chama O que seria deste mundo sem paixão, que é uma frase da Casa Assassinada, e é um filme que conta um encontro fictício dos fantasmas do Lúcio Cardoso com Murilo Mendes e os personagens dos romances. Vai passar um curta sobre Murilo, que existe, que é do Zezinho Sete, Acha de Minas e do Mundo. Ele fez um filme sobre o Murilo Mendes. Então o filme vai passar na Cinemateca do MAN, no Rio. O fantasma do Lúcio vai lá, porque ele acha que o fantasma do Murilo de fato aparece lá na sessão. E ele vai lá para perguntar se está acontecendo o que acontece com ele, que são os personagens dos romances aparecendo, querendo outros finais para as histórias. E aí vem trechos das histórias todas. Então, é uma homenagem para o Lúcio também. Né? E esse filme, por exemplo, eu trabalhei com um fotógrafo, que é o Alisson Prodlik, que faz meus filmes todos. O Alisson me sugeriu da gente se inspirar, e eu estava pensando, por acaso, da gente se inspirar nas pinturas e no enquadramento do Edward Hopper, do pintor americano. Interessante, sim. O filme é todo em cima do Hopper. E o anterior, que o Alisson fotografou também, uma introdução à música do sangue, que tem nas redes, né, no Canal Brasil, eu falei para ele, olha, eu queria trabalhar só com luz ambiente, nenhum refletor, luz ambiente nas noturnas. Ele falou, tudo bem. Ele fez uns testes lá e falou que com velas e com lampiões, que dava para fazer. Vocês conseguiram. Eu falei, Rembrandt. Aí ele foi lá pesquisar o Rembrandt. Quando a gente rodou o primeiro plano noturno, no primeiro dia de filmagem, segundo, o Neila Torraca, que é um dos protagonistas, com a Beth Mendes, eu falei, olha aqui que beleza que ficou. Ele foi olhar no monitor e disse, parece uma tela do Rembrandt, entendeu? Então, essa referência, eu falo isso para meus alunos dos meus workshops da universidade, que é fundamental para um diretor de fotografia, para um diretor de arte, ter uma cultura da história da arte para poder usar essas referências que são fundamentais. E eu não me lembro qual foi a referência que eu falei com você. Lá no Princípio do Prazer, não me lembro. Mas é nessa linha aí dos pintores flamencos, sabe? Dos da vida. Essa cena chama muita atenção. Assim.
Chama muita atenção essa cena na escuridão, as tochas, né? E o Richelli, É. o nudo parente, né? E uma outra Aquela cena coisa muito meio bonita, vermelha que o filme tem, aquele tom meio sim, que vermelho, mescla, né? meio Sim. fino, tem a ver com Aham, os pintores flamencos, né? Lá aham. os holandeses do século XVII. Vermeer, etc. Era de ouro, né? Interessante. Uma parte também que a Ana está caminhando pelas vielas de Paraty, né? Bem Uhum. bucólico. Ela, exposição, né? De vermelho. Bonita a Dá um transição, né? contraste, aquele tom pastel das casas, aquele branco das paredes de Paraty, todas de vermelho. E é por isso que o Zé Kleber vem e faz aquele discurso do Apocalipse, né? A Babilônia e o fim dos Figura tempos. ligada a coisa satânica, maluca, no olhar Aham. de quem está de fora. Né? Então, para quem estiver assistindo essa live, é interessante focar justamente nisso, né? Como é que essa composição do filme é feita? As coisas muitas vezes podem até ser por acaso, mas nessas mais estruturais a gente está vendo que não, realmente houve um pensamento a respeito disso muito significativo, né? Muito Com forte. certeza. Não, tudo Né? tudo é trabalhado, nada é por acaso, tudo é trabalhado. Até essa sugestão Uhum. do Odete, essas coisas que eu incorporo, são coisas que são incorporadas porque tem a ver com o contexto geral, né? Não Uhum. é qualquer coisa, jogou, valeu, entendeu? Atirou no escuro e deu. Não, Uhum. Sim, tem um sim, sim. sentido, tem uma razão de ser dentro do contexto da narrativa e da dramaturgia. Né? E essa composição da luz, do figurino, da cor, do enquadramento. Esse filme, O Princípio do Prazer, eu considero um dos filmes mais bem decupados meus. Sabe? Ele é muito bem decupado. Uhum. Os planos são muito bem, são bonitos, a luz é bem feita, o foco vai para lá, aí corta para não sei Uhum. onde, aí a câmera vem devagarinho em cima dos atores, aí começa aquela agarração, aí fica fora de foco, tudo, aí vira um Uhum. quadro impressionista. Né? Então tem todo um trabalho de composição muito criterioso, muito Uhum. tido, né? Muito, né? Não é Sim, que bonitinho, entendeu? Tudo tem uma razão tem uma razão, estética, uma... né? De Uhum. compor aquele todo, né? Eu li uma entrevista de um desses famosos chineses em que ele dizia que ele começa os filmes dele primeiro mostrando os lugares, como num teatro, um cenário antes dos atores Uhum. entrarem. Sem teorizar, eu sempre fiz isso, eu sempre contextualizei onde é que vai rolar aquela história. Até no Leila, que já é uma Uhum. cinebiografia, começa com Uhum. uma panorâmica, começa no mar, porque a Leila era muito ligada ao mar, e é Uhum. uma panorâmica que vai para o Pão de Açúcar. Ou seja, contextualiza que aquela mulher muito carioca, muito daquela cidade, né? E aí Uhum. vem para um comício do Partido Comunista lá em cima do Pão de Açúcar, onde se vê o Pão de Açúcar. Então todos os filmes têm Uhum. muito isso. O For All também, né? Quer dizer, começa com Sim, a sim. base. Então, De construção mesmo da é, narrativa, né? né? Ele consegue ser ao mesmo tempo literário, ter esses tempos mortos e tal, É, aberto à interpretação, né? Mas também visual, é cinema, pô, né? é, Então, a maneira de você colocar isso na tela, exatamente. para quem estuda isso, para quem curte cinema, é É. uma sacação muito, muito boa, né? Muito gostoso da E gente esses ver. outros aí não vão falar nada, não? Então, isso que eu queria saber da Daniela Fernandes, nossa querida diretora da mostra. Temos perguntas, Dani? Ailton. Silêncio. Ainda estamos vendo aqui. Não, sem pergunta ainda. A gente não tinha aberto para pergunta ainda, não. O papo estava tão Uhum. maravilhoso que estamos Mas eu perdidos aqui. aposto que o Ailton tem uma pergunta, várias perguntas. Ailton tem. Tá com som, Ailton? Microfone? Não, tá sem som. Pronto. Isso. Bom, você tinha Mudo. citado já o teorema, né, do Pasolini, e quando eu vi o filme, eu lembrei logo, e a personagem da Odete Lara, ela está com uma maquiagem assim, meio branca, é muito parecido com a maquiagem que a Silvana Mangano também usa no Teorema. Isso foi proposital ou foi coincidência? Não, foi coincidência, eu nunca pensei nisso. Agora, não sei, o
O maquiador já morreu, agora não dá. Que passa aquela impressão Jaque de Monteiro. fantasmagórico, né? Assim, aquele ar É fantasmagórico. verdade. Palidez. Mas é engraçado, mas eu não sei se tem a ver com a Odete, que nunca estava pronta, né? Porque a atriz, quando vai ficando mais velha, a maquiagem nunca está pronta, porque elas querem rejuvenescer e é impossível, a maquiagem não... Eu não sei se tem a ver, se isso tem a ver, ou se o maquiador tinha na cabeça uma homenagem a Silvana Mangano, que eu acho uma maravilha. Eu sou absolutamente fã da Silvana Mangano, adoro. Né? E no Teorema, maravilha, né? Ela maravilhosa, uma grande atriz, uma grande presença na história do cinema italiano. Legal, muito bem observado. Vocês estão me dando vontade de ver o filme de novo. De rever o filme, tá vendo? Eu fiquei pensando agora a dupla dos meninos, né? O Vilaça e o Luiz Antônio. Como é que era essa relação com a câmera? O Luiz era um cara que, pelo que a gente ficou vendo agora através do seu depoimento, é alguém um tanto, né, narciso, né? Descobriu aí uma vocação, uma suposta vocação para ser ator. O Vilaça me parecia ser uma pessoa mais fria, né? Mais dura, rigorosa, técnica, né? O Vilaça teve uma formação teatral, ele fez a EAD, teatral, a Escola de sim, Dramática, era professor também. Então ele circulava desde o teatro elisabetano até o underground. Você conversava com ele sobre a linha do personagem, de quando ele quer assediar o empregado, né, você vê que ele tem uma coisa de uma dubiedade, né? A cena é bem reveladora, porque assim, no momento em que ele abraça o Richelli, obviamente, gente, o personagem do Richelli, não é uma pegação dos atores, são os personagens. Fica apavorado, né? Porque o Richelli já começava a ver que tinha alguma coisa errada. Oi? Todos assediam o Richelli, coitado. Coitado, o Richelli era... A Odete agarra ele também. Pega. Na Miranda. E ele dá conta, né? Depois ele se rebela. Só faltou o monstro. Podia ter saído da caixa, né? E pegado geral também, né? Isso porque ele estava preso. Se ele saísse daquela caixa, ele estava fudido. Estava preso. É bacana para quem curte cinema também pensar que o personagem a prima Sônia, né, que vem da cidade grande, vem do Rio de Janeiro, no momento em que ela fala sobre a vida na cidade, os cinemas, as fitas de cinema, e traz o disco lá, os 78 rotações de Foxtrot, de Charleston. Então, tudo isso para nos focar lá, nos deixar lá nos anos 20, 30, né, uma coisa por aí, né? Quando você fez o roteiro, já tinha essa intenção de ser uma coisa antiga, fora do... Sim, com certeza. Com certeza. Eu queria focar nessa época, anos 30. Por quê? Por que você, em especial, esse... Não sei por quê. Porque eu acho... Quer dizer, não sei por quê. Eu tenho impressão, não me lembro direito, eu tenho impressão que é uma época, 30 e 40, muito elegante. Então, esse contraste deles viverem numa fazenda, no mundo rural, com aquelas roupas loucas, entendeu? Como se estivessem indo para uma recepção na Embaixada da França ou no Teatro Municipal, dá um contraste muito grande, né? Elas de charrete com aqueles boás, né? E numa charrete para ir tomar um banho de cachoeira. Aliás, no primeiro dia que o Júlio Paraty me apresentou as duas vestidas, descendo as escadas da fazenda, as duas com aquela roupa toda chiquérrima, não sei o que eu olhei e falei, meu Deus, Júlio, mas está demais. Ele falou, vem cá, não é o princípio do prazer? Eu falei, você tem toda razão. Minas, justamente, como a gente falou agora há pouco, você tem uma ligação muito forte, né? Não só pelo Lúcio, por esse gás todo, né? Tudo isso em volta, mas também de você ir a Minas e filmar lá várias vezes, né? Eu tenho uma ligação com Minas muito forte. Desde garoto, eu sempre gostei de Minas. Eu acho que essa atmosfera mineira, louca, entendeu? No outro dia eu dei uma entrevista lá para o Estadão, semana passada, para o Rodrigo Fonseca,
Eu falei que o que me inspira em Minas Gerais é essa capacidade que os mineiros têm de criação muito forte, tanto na música, na literatura, na pintura, no cinema, que eu acho que é resultado de você não ter a paisagem liberada, no sentido de que tem muitas montanhas. Então, essa coisa de muitas montanhas faz com que as pessoas, especialmente os artistas, criadores, fiquem imaginando o que tem atrás dessas montanhas. Isso desenvolve um espírito criador muito forte. E não por acaso, né? A literatura, o Lúcio, é uma loucura essa história. Sim, sim. E essa coisa contraditória ambígua, do conflito, da Uhum. religiosidade com a transgressão, né? A repressão religiosa muito forte. Eu digo sempre assim, como é que vocês conseguem gozar com a sombra da forca e do crucifixo? Né? Porra, olha, tem que ser muito louco mesmo. Os mineiros são muito loucos. São muito loucos, a gente percebe isso, tem visto isso ao longo dos Essa anos, viu? Essa sensualidade, né? Essas cachoeiras que vivem em festa, essas cachoeiras loucas, cachoeiras erotizadas, né? Como é que elas conseguem fazer o percurso desse rio da sensualidade entre a cruz e a forca, né? É muito forte isso. Eu gosto muito de Minas. Eu tenho uma... E muitos ciclos, né, também do cinema, a gente está falando da arte, né, é onde começa um cinema autenticamente Humberto brasileiro. Mauro, né, o ciclo de Cataguases. Começa a filmar. Antes era uma imitação, né? Quer dizer, depois vem o cinema novo, mas antes era uma imitação do cinema estrangeiro, né? Do cinema e as americano. primeiras imagens, assim, justamente, que dão suporte ao cinema brasileiro são de Minas, vem né? filmar a galinha no ninho, vem filmar a chaminé. A brasileiridade, né? Aquela coisa brasileira em essência, né? Ele traz para a tela a cultura brasileira, né? Que depois o cinema novo retoma. Né? Antes do cinema novo, Nelson retoma isso. Como já dizia o Fernando Bran, também, Minas é o Beco do Mota, né? Minas é essa mistura do sexo com a poesia, né? Com o encanto. Ontem a gente estava conversando sobre Montes Claros e o pessoal fora em off, né? Fora da live, falando de uma igreja que foi contra a exibição de um filme, porque parecia que o filme era um tanto pesado, se não me engano era o Amarelo Manga, do Cláudio Assis. Não, na verdade não foi, acho que não foi nem contra. Eles montaram mesmo a tela de exibição do festival em frente à igreja, só que colocaram o Amarelo Manga, né? Aonde foi isso? Em Montes Claros. É Montes Claros? Bom, e Amarelo Manga, E como eu falei pro pessoal, imagina a cena em que a Leona Cavalli levanta a saia e um close da chacota. Né? Então, o close da Pepeca de Cavalli ali. Né? A Lali entrou aí falando, e tem a Revista Veja de 1928. Revista Veja, revista modernista, né? Sim, de sem Cataguases. dúvida. Sem dúvida. E não por acaso, falando de Minas, eu estou, nesse momento quarentênico, eu estou adaptando um romance do Rosário Fusco, o livro de João. Rosário Fusco é um dos personagens, um grande romancista da revista Veja, a revista modernista, que levou todos os modernistas para lá, levou Oscar Niemeyer, Portinari. Né? Essa revista Veja tinha a participação de Oswald e Mário de Andrade. A Semana de 22, repetida em Minas Gerais, foi em Cataguases, nessa revista Veja. Mas não foi em 28, não, Lali, foi em 26. E quem quiser ver o material da Verde, salvo engano, tem na internet, viu? Salvo engano, tem na internet. Quem quiser pesquisar, ler com calma, é um dos acervos Fusco, maravilhoso. Esse livro do João é uma loucura. Eu estou empolgadíssimo, estou adaptando. Pode ser que já está na quarentena e adaptando mesmo.
É o trabalho Tô atual que fazendo, você está né? fazendo. Eu estou aqui trancado, velhinho, de 75 anos quase, daqui a uma semana. O que eu vou fazer, além de umas comidinhas e ver filmes? A gente combinou de montar um livro de culinária só de receitas de bigode, Sim. porque Pois é, a vamos gente fazer. saliva aqui no Facebook. Pode falar, queridão. Pode, Adilson. Fica tímido Fala. não. Fala. É da família, Adilson. É da família. Não, É da família. não, Uai. imagina, eu escrevi aí porque, nossa, todo dia eu tenho que aparecer, né? Mas é porque bigode Não é estou tão vendo que ele, o que eu faço? Vou para lá? Passa Oi? o dedo. Aí muda a tela. Passa o Lacerda. dedo. Passa o dedo. Passei, cadê ele? Está aqui em Aí Tem que cima? achar. Aí uma hora ele vai aparecer. passando o Vai estar dedinho. escrito assim, Adilson, embaixo. Não, Adilson, você não falou Marcelino? Vai Sou falando, eu. Adilson. Olha Sou aí. eu. Adilson, Oi, Adilson bigode. Marcelino. Adilson Marcelino. Tá me vendo, bigode? estou vendo cortado aqui, ó. Você tem que levantar, Deixa eu ver. agora. Agora sim. Cadê Mas a rádio? Vai cantar alguma coisa agora? Não, na verdade entrei para falar do tanto que você é querido, assim. Eu escrevi aí, quando você estava falando sobre a relação com Minas, eu escrevi, e é muito querido por nós mineiros, é muito mesmo, assim. Que E ótimo. para além disso, o seu cinema, né, Bigode? Eu já tive a oportunidade de falar várias vezes, né, o tanto que eu gosto do Princípio do Prazer, é um filme que eu gosto muitíssimo, já vi algumas vezes, mas conheço a sua filmografia, desde Mãos Vazias, todos, e é uma honra aí você estar nessa conversa aí conosco, porque eu acho que você, dentro do cinema brasileiro, além da importância que você tem em todas as frentes, seja como cineasta, desempenhando as outras funções com outros diretores, você é um sinônimo mesmo de cinema brasileiro, de ética no cinema brasileiro, e eu tenho um afeto genuíno por você, e eu queria deixar isso público. Isso é uma declaração de amor. Eu gosto muito de você, e gosto muito de Minas. Né? Eu acabei de falar da minha relação do meu cinema com Minas Gerais, do meu afeto com todos os cineastas, são meus amigos, os festivais. Durante muitos anos, durante 22 anos, eu fiz oficinas lá em Tiradentes e formei muita gente nesses anos todos, que me deu muito prazer. Hoje em dia, as minhas equipes são formadas por 90% por jovens oriundos das minhas oficinas. Isso me dá um grande prazer. Enfim, e infelizmente fui banido ano passado do festival porque acharam que a minha oficina ficou muito cara. Mas tudo bem. Nós continuamos aí e o resultado desse trabalho de tantos anos já me satisfaz bastante. E muito obrigado pela sua tão carinhosa declaração. Imagina. Bigode, você tem a certeza que você deixa um legado para essa geração toda? A própria Vanessa Santos, que está escondidinha aqui, participou das suas primeiras oficinas e, enfim, é uma honra ter você conosco aqui, é uma honra poder exibir teu filme e é uma pena realmente não poder trazer você aqui para a gente, enfim, de fato poder se abraçar, se conhecer, poder, tipo, jantar, levar você para jantar, fazer as coisas que a gente sempre gosta de fazer com todos os nossos convidados, né? Mas aí o mundo virou do avesso. Mas mesmo assim era uma forma da gente se encontrar, né? Da gente poder ter você perto da gente, do público poder ter acesso a você também, que é super importante, né? Isso é uma memória do cinema brasileiro. Daqui a pouco, quando acabar o apocalipse, a gente vai aí. Eu estarei sempre em Minas. Assim como Minas está sempre em mim. A gente fez até uma brincadeira, né, Andréia? A gente vai fazer um jantar, né, aqui em Minas e vai trazer o Bigode, né? Porque, assim, Bigode, a Dani se autoconvidou, né? Quando a gente entrevistou um outro convidado, em outro filme, Fé e Fúria, a Dani se convidou, porque ele é um cara que cozinha muito bem, então vai ter um banquete,
né? Então você também estará convidado, pelo jeito, todo mundo que passou pela mostra vai estar lá. Oba! Estarei lá. É porque o afeto é assim, né? Nas conversas, na comida, né? A gente vai... Comida, assim. Com certeza. Passa pela barriga, claro, pelo cérebro, por tudo, né? Esse Tudo, carinho. todos os poros, todos os sentidos. Gente, eu queria agradecer imensamente a todos e dizer que o Princípio do Prazer vai ser exibido dia 16 de outubro. E junto com a exibição tem esse bate-papo que a gente vai editar e vai ter um podcast também que a gente vai fazer. Então, todo mundo vai ter oportunidade também, quem não pôde assistir o Bigode agora, poder ouvir o Bigode também em outubro. E queria agradecer imensamente, Bigode. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo carinho, pela atenção com a gente. Desde o início, você tem sido uma pessoa incrível, da qual a gente tem muito orgulho de poder exibir sua obra. E dizer que a gente também é muito fã seu. E que bom que você está com a gente nesse momento tão especial, né, desses 20 anos de curta-circuito. Andréia, muito obrigada. Você está longe, mas ao mesmo tempo está perto. Estamos perto. Manda um beijo pro Carlos. Mando. E fica também meu agradecimento à equipe toda, o pessoal da UNA, né, que já entrou para a família também. Foi um encontro de almas, né, que é muito raro acontecer, porque não é só técnica, né, é também química e coração. Então, aqui é considerem-se beijados e abraçados. E esse ano a gente falou de fé, magia e mistério, estamos encerrando com o Princípio do Prazer. E como começamos essa live falando de Lúcio Cardoso, eu queria deixar uma definição possível de Deus. Segundo Lúcio, Deus é um canteiro de violetas cuja estação nunca passa. Então, que assim seja. Amém. Que a gente saiba se tolerar, que a gente saiba entender que existem coisas além desse materialismo todo. E quem sabe Deus seja realmente essa entidade que está acima de tudo, mas que também pode estar dentro de todos nós e que não cessa nunca. Então, família Curta-Circuito, pessoal que assistiu às lives, um beijo muito carinhoso para todos vocês e muito obrigada, viu? A gente se vê. Eu que agradeço a vocês todos, agradeço ao Curta-Circuito, agradeço a todos os que participaram, agradeço as pessoas que viram o filme, que vão ver o filme, agradeço essa homenagem tão legal, eu fico muito feliz, esses elogios todos generosos, né? E agradeço a Minas por estar presente na minha vida através de grandes amigos, de grandes colaboradores, né? Que me ajudam a fazer o cinema que eu faço com tanto amor. E estamos aí. Depois do Apocalipse, a gente continuará a nossa amizade, o nosso amor. Viva Minas Gerais. Muito queijo para todos nós. Vanessa de Montes Claros, Obrigado. nossa produtora de Montes Claros. Preparando para falar aqui, tem um tempão. E aí acabou que vocês começaram a agradecer e eu fiquei sem querer interromper. Mas eu queria falar para vocês que eu simplesmente amei essa programação online, porque eu nunca consegui participar da programação do Curta-Circuito em BH, que eu estou sempre por aqui em Montes Claros, fico só ouvindo os causos que eu pedi conta dos encontros com os diretores, com os atores, o pessoal da equipe que está sempre presente nesses bate-papos. E foi fantástico, porque, assim, para mim, acredito que para os alunos que estão aqui também, que são mais novos, eu tenho 26 anos, então eu me chamo de nova ainda. É muito gostoso poder ouvir quem está fazendo cinema há tantos anos e que está na ativa aí ainda e que tem muita coisa para passar para a gente. Apesar de que a gente não consegue ver tudo e consumir tudo, porque são muitos anos, são décadas de conteúdo de cinema, o Curta-Circuito, nesses anos que eu estou no cinema comentado, também me ajudou muito a conhecer o cinema brasileiro, que é tão maravilhoso, e também ser uma divulgadora desse cinema.
porque é muito comum a gente ouvir as pessoas que não conhecem cinema falarem mal do cinema brasileiro por causa das coisas comerciais que eles consomem, né? E aí, o curto-circuito sempre dá para a gente munição, bagagem, para a gente indicar obras maravilhosas, como a obra que a gente discutiu hoje, O Princípio do Prazer, e tomara que estejamos aí juntos por mais 20 anos, né? Após essas 2 décadas aí de história, mais 20 anos, 30, 40 aí. Queria deixar mesmo meus parabéns para todo mundo da equipe, desde quem faz a arte, as artes sempre maravilhosas, até a curadoria, os artigos, é tudo sempre muito perfeito. É só isso mesmo, um beijo para todo mundo e ano que vem a gente se encontra. Gente, obrigada. E para encerrar, como sempre, viva o cinema brasileiro, viva Luiz Carlos Lacerda. Obrigado. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Beijo. Beijo, Adorei. gente. Adorei, viu? Obrigada, Una. Família Una. Beijo, obrigada. Obrigada. Beijo. Obrigada, Andréia. Foi um prazer Beijo. estar junto de Prazer te conhecer, Vanessa. Muito bom. Meu Dani, Igualmente, o Dani, Andréia. os Rafas, todo mundo. Os Sakura, todo mundo. Todo mundo tá abraçado e beijado.